Fala galera, bora começar mais um Pode Equilibrar, o seu podcast sobre equilíbrio. Eu sou o João, seu host, e estou aqui com a nossa psico-host, a Laíse. Oi, gente! Bom, Laíse, bora lá. Qual é o nosso tema e a nossa grande convidada de hoje? Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre produtividade. Inclusive, você estava falando do mundo da cloud aí e tal, treinamento, isso aí ajuda muito, né? Vamos ser produtivo aí, é isso aí. Com certeza. Vamos produtivo na nossa carreira aí. A gente está aqui hoje com a Letícia Cristo. Lê, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada mesmo pela sua presença. Ai, obrigada a vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite. Ótimo. Vou te apresentar aqui rapidinho. Você, por favor, me corrija se eu falar ser alguma produtivo. coisa errada. Ó, ele já tá enviesando aqui, hein? Essa piadinha, acho que eu vou ele fazer já um monte vai, de vezes. ela Desculpa, já vai te dar um corte aí, eu vou já fazer já. essa piadinha. Só tô esperando aqui. Bom, gente, a Letícia Cristo é psicóloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Por isso que ela tem esse sotaque bonito. Eu adoro o sotaque mineiro. Nossa, eu adoro. Pós-graduada em abordagem centrada na pessoa, com formação adicional em inteligência e ressignificação emocional. Atua como psicóloga clínica em mais de 8 países e é mentora de produtividade, ajudando mulheres a criarem uma vida mais produtiva de maneira saudável e funcional. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. É isso? Tem outras formações, mas resume é isso aí. Ótimo, perfeito. Conta pra gente, por que produtividade? Por que você se interessou por esse tema? É um tema que me acompanha a vida inteira, assim, né? Assim, de natureza, eu sou uma pessoa ansiosa no sentido de querer, ser muito curiosa, de querer fazer as coisas desde pequena, assim. Conheço alguém assim. E há quem diz, né, que foi uma frase que meu pai falou quando era infância. Ele sempre falou assim, o mundo te espera. E, de fato, foi um lugar que eu peguei, que me motivou muito na vida. Mas que ao mesmo tempo já me levou, não vou falar a frase dele em si, mas o meu jeito de ser, a um lugar muito ruim também, em determinado momento. Eu posso trazer isso aqui depois. Que ótimo. E eu acho que com a experiência que eu tive ali, realmente, né, chegou um momento, né, rapidamente da minha vida, em que eu fiquei buscando muitos cursos. Então, fazia faculdade, trabalhava em 3 lugares, fazia não sei quantos cursos. E aquilo já não estava mais sendo produtivo, né? Quando a gente fala de uma produtividade saudável. E eu achando que aquilo era o máximo, né? Quanto mais coisa, melhor, né? Tipo, não tenho tempo, isso é maravilhoso, que status é esse? E aí, quando eu entrei numa ruim, que de saúde mesmo, comecei a adquirir dores no corpo inteiro e nenhum médico descobriu o que era. Chegou um dado momento que uma médica falou assim pra mim, ou você vai adquirir uma doença autoimune de dores pro resto da vida, que eles estavam ainda entendendo qual seria, né? Se seria fibromialgia, enfim. Sim. Ou você larga algumas coisas. E assim, aquilo foi uma virada de chave pra mim, de entender, gente, pera, não é a vida que eu tô querendo viver, não é sobre isso. Eu já tinha largado muitas coisas, que eu sempre fui uma pessoa que, por família, né, tem uma vida muito saudável. Então, meus pais sempre meditaram desde pequeno, me levou muito grupo de autoconhecimento, exercício físico, alimentação saudável, mas isso ficou de lado nesse momento, eu achando que eu tava abalando, assim, né. E aí, com esse momento, foi uma virada de chave. Isso foi em 2016, pro final de 2016 para 2017. Foi quando eu entendi que não fazia sentido mais fazer aquele tanto de curso, sendo que, no final das contas, eu não estava dando conta de tudo, né? Assim, eu estava frustrada, né? Assim, eu estava triste, estava angustiada de querer dar conta de tudo, de não conseguir, obviamente, porque a gente não dá conta de tudo. Normal, isso é impossível, né? E aí, quando eu dei esse passo para trás, dei uma ressignificada, pera, o que eu quero para mim? É assim que eu quero passar a minha vida vivendo, né? Assim, já não tinha mais tantas relações como eu gostaria. Dessa especialização que você tem, você ressignificar as coisas aí? Foi quando eu entrei nesse mundo e aprofundei. Total, assim, esse lado, né, emocional, que tá por trás da produtividade, tá por trás de tudo na vida, né? Assim, tá intrínseco ao ser humano. Foi quando eu me apaixonei pelo assunto e comecei a trazer a real produtividade saudável pra minha vida. E aí eu comecei a atrair isso também na clínica, querendo ou não, né? Não só uma especialidade de pessoas ansiosas, como também de pessoas que, atrás da ansiedade, elas buscam uma produtividade na vida, né? Assim. E aí foi quando eu comecei a aprofundar, atender muito na clínica, então com muita experiência clínica. Aí o mundo online com a pandemia me permitiu chegar em outros países, né? Isso é ótimo, né? E aí foi quando eu também mudei para São Paulo, que deve ter quase 4 anos, foi quando eu também comecei os estudos mesmo, mais aprofundados de produtividade nessa vida que a gente vive aqui, que é um caos, a gente quer um equilíbrio, como que faz? Legal. Eu achei muito legal a frase que seu pai falou, né, que o mundo te espera, mas isso não significa que você tem que fazer tudo que o mundo oferece, né? Exatamente. Não significa. A gente fala em produtividade, mas como que a gente define a produtividade? O que é isso? Ótima pergunta. Hoje, a produtividade ela é frequentemente entendida como a sua capacidade de realizar tarefas com eficiência eficaz.
Mas, no entanto, a produtividade vai muito além disso. A produtividade saudável é aquela em que você realiza as tarefas, tem essa capacidade, mas faz um tiquezinho, né? Tem um checkzinho ali de quantidade de tarefas concluídas com intenção, com significado. Aquilo tem que pretender o que você quer alcançar, né? Tem que cumprir com isso. Então, na verdade, a produtividade saudável, ela envolve também você fazer o certo na hora certa e sai daquele lugar de quanto, né, mais coisa você faz, mais produtivo você é. Na verdade, é a quantidade de tarefas concluídas com a qualidade mantida durante o processo. Então, envolve, né, toda essa questão de... Não adianta você ser só produtivo num lugar e fazer. Talvez você vai até alcançar várias coisas. Mas não significa que isso vai ser uma produtividade saudável. Talvez você vai cair numa produtividade tóxica, né? Eu queria perguntar... Quando as pessoas te buscam... Você falou que é mais especializada em mulheres, né? O que elas buscam? Produtividade pra quê? Porque assim, as pessoas falam, nossa, preciso ser mais produtivo. Beleza, produtivo pra quê? Eu acho que tá sempre mais relacionado com o contexto do trabalho. Então a galera fala assim, nossa, tem que ser mais produtivo no trabalho. Por quê? Porque eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro. Ou porque eu vou receber uma promoção, alguma coisa assim. Mas produtividade pra quê? Por que as pessoas procuram produtividade? Porque significa que você não está... Tem a ver com performance também? Que você tá com menos performance naquilo que você poderia ter? Performance até pra mim, que sou uma pessoa de tecnologia, fazer ou em menos tempo ou com menos recursos. Basicamente a mesma coisa. Então, pra mim, isso aí é performance. Então, tem a ver com isso ou não? Tem. Hoje, num contexto em que as pessoas... Né, é muito falado, auto-performance, auto-produtividade, você tem que alcançar isso. E, infelizmente, ainda tem muito... Você tem que fazer mais e menos tempo. Custe o que custar, que tá caindo, mas ainda tem um lugar assim. E aí, chega muitas pessoas... Tem que ter brilho, tem que ser estoico, tem que fazer, né? Tem que chegar lá. É isso. Então, acaba chegando muitas pessoas que são empreendedores ou executivos que, de fato, trabalham muito, tem muito, né, esse lugar de ser fazedor, de ter que fazer acontecer e tá com uma saúde de lado, assim, né? Então, talvez até consegue realizar muito bem no trabalho. Claro que tem clientes e clientes. Mas negligencia todo o resto, assim. É uma pessoa que dorme 5 horas por noite, não tem saúde, os exames estão um caos, não tem tempo com a família. Então, tem chegado muito perfil de mãe, por eu estar também vivendo, né, a maternidade nesse momento, de mães que a vida está um caos, não consegue ser produtiva não só no trabalho, mas nem na maternidade, nem com o marido, né? Porque a produtividade ela não é só fica só no profissional, ela né? se estende a todos os aspectos. A maioria das pessoas pensa que é só isso, né? Mas não. Mas não, então tem todo tipo de perfil, assim, mas principalmente esse tipo de pessoas que estão buscando, começaram a ter uma consciência de que ali tem algo errado. Nem sempre a consciência Qual que é um primeiro sinal? É de a saúde não tá boa? Aí significa que ela não tá tendo essa performance naquilo que ela se propõe a fazer? E, por exemplo, tem vários sinais, tipo, né? Nossa, não tô tendo tempo, tô dormindo 5 horas. Você falou 5 horas. Seria esse um sinal? Não é geralmente, isso é uma coisa que geralmente as pessoas descobrem na terapia ou com acompanhamento, coisas que eu faço, assim, às vezes pra ela aquilo é normal. Elas ainda não... Tem níveis de consciência, obviamente. Tem pessoas que chegam já muito conscientes com esse problema, mas eu diria que não é a grande maioria. E ela chega com sintomas assim, tô muito nervosa, tô muito irritada, tô muito ansiosa. Tem pessoas que começam com sinais até de depressão, não tem mais graça na vida, a vida tá mais sem cor, não, né? Enfim, vai usando as palavras de cada um. Mas sempre com sintomas, às vezes, de agressividade, irritabilidade, já não durmo bem, tô sempre cansada. Exaustão é o principal. Então, tô exausta, mas não, tá tudo ótimo. Estou exausta, né? E aí, a gente tem que ter todo um trabalho de conscientização. E aí, quando a gente vai aprofundando, a gente entende que a pessoa já não dorme, ela não come, ela não tem uma alimentação adequada, ela não faz um exercício regular. De nada adianta a pessoa acordar às 5 horas da manhã, querer ter uma rotina super produtiva, colocar um monte de atividades... Se aquilo não faz sentido pra ela, se ela não tá relacionado com os objetivos dela, né? Acho que tá muito em linha do que você falou, né? Sobre ter propósito, sobre ter sentido. Esqueci a palavra que você Esse é o primeiro ponto que você vai atrás desse sentido? Sim, é o principal. Porque, assim, se a pessoa ela não tem clareza da intenção e propósito... Aqui não é só fazedor, né? Não é alguém que tá tendo essa produtividade. É produtividade, mas é uma produtividade só de fazer. Ela só tá atarefada, né? O produtivo, ele tem que ter um objetivo para ele se considerar produtivo, ou só fazer bastante coisa também é produtivo? Não, a verdadeira produtividade ela tem que ter significado, ela tem que ter intenção. Que é muito diferente. Uma pessoa ocupada, atarefada, não é sinônimo de uma pessoa produtiva. Não significa necessariamente. Talvez ela seja desorganizada, né? É só você falar pros outros que você tem tempo, que eles vão te arrumar bastante coisa pra fazer, né? Eu acho que
povo sempre acha coisa a fazer. Uhum. Isso é um ponto que eu até vou trazer aqui, que é muito importante, essa questão de muitas pessoas multitarefas, né? Como se isso fosse um status, que até tem aquela expressão, né? Fake busy, né? Tipo, eu estou muito ocupada, não tenho tempo para nada, isso é um status. Que em determinado momento da minha vida eu achava, né, que não ter tempo, porque eu estou estudando muito, eu tenho muitos cursos para fazer, era um status. Mas a que custo, né? A custo da saúde, a menos expectativa de vida, a um alto grau de cortisol, porque eu estava super estressada, como muitas pessoas. Mas voltando até o ponto do propósito, que foi o que você citou, sim, é muito importante, a gente nem vou entrar no propósito de vida, porque eu nem acredito no propósito, assim, que é algo que você nasce, não. Bom, enfim, tem as crenças de cada um, mas eu vejo o propósito como uma bússola, uma direção daquilo do momento da sua vida. O propósito, ele pode mudar ao longo da sua vida. Mas, assim, é você trazer clareza e intenção. Por que eu faço o que eu faço? É começar a se perguntar. Então, eu trago isso muito para as pessoas que eu acompanho. Por que você faz o que você faz? Então, por que você quer acordar às 5 horas da manhã? Tipo, eu acordo 5, porque faz sentido que eu tenho um filho que acorda às 6, eu tenho uma horinha minha de respirar, de fazer um exercício, porque senão a vida é uma loucura. Faz total sentido pra mim aquilo. Mas aí, né, tem a quem me segue e fala, eu quero acordar assim, já me mandaram essa pergunta assim, mas por quê? Qual que é o sentido? Tem a ver com o seu contexto? Então tem que ter intenção, tem que fazer sentido, senão aquilo só fica uma reprodução de um monte, né, de rotinas que nem faz sentido na sua vida, e querendo ou não, as redes sociais traz muito isso, né, eu quero isso, quero aquilo, mas por quê que você quer? Isso tem a ver com rotina, organização, tem a ver com procrastinação, porque procrastinação significa que na verdade você tem a rotina, só que você não quer fazer ela, né? Acho que vai pra essa linha. Aí também, se você tem rotina, você tá organizado. E aí, acho que se você tem rotina, teoricamente, aquela rotina, se ela tiver não sei se a palavra otimizada tá correta, né? Pra gente tomar bastante cuidado com isso. Mas se ela tiver otimizada, significa que você não tem como não ser produtivo naquele dia. Você tem uma rotina e você tem uma rotina organizada e otimizada. Não necessariamente, né? A gente tem aí todos... Eu, como psicólogo, não posso deixar de trazer que é um dos fatores que é a gestão emocional naquele momento, né? Assim, então, não adianta. Você pode ter uma rotina maravilhosa. Inclusive, eu sou uma pessoa muito planejadora. Em dado momento, eu planejava tudo maravilhoso. Recebo várias pessoas que, né, têm agendas maravilhosas, post-it, 1000 canetas, mas não executa. Não coloca, porque às vezes tem um medo ali por trás. Então, aí tem toda a gestão emocional, que se a pessoa não tiver, que é um pilar, que é o autoconhecimento, não vai ser produtiva também. Então, ela vai procrastinar, porque, na verdade, atrás da procrastinação, que muito se fala, não é falta de motivação. Inclusive, ela está muito motivada a não fazer o que ela sabe que ela tem que fazer. Não é preguiça. Então, na verdade, é um lugar em que a pessoa, às vezes, tem medo da falha, medo do sucesso, e aí paralisa. Ou então, ela não sabe lidar com a frustração. Tipo, a falha é intrínseca ao progresso. Não tem como separar as coisas. Não basta só se organizar, né? E eu acho tão interessante essa parte, né? Vou ressaltar aqui essa questão da falha, porque é um dos medos das pessoas não serem produtivas ou não avançarem com os projetos. Tipo, a produtividade tem falha na produtividade. Tem falha, é intrínseco ao progresso. Não tem como você progredir na vida sem falhar. É mais ou menos por aí. E, na verdade, se a gente for personificar, né? As pessoas têm muito medo da falha. A falha é como se fosse um monstro, né? Tipo, não posso encontrar falha, não posso falhar. Vou aqui hoje no podcast, não posso falhar. Isso passa na minha cabeça. Passou, né? Assim, então... na verdade, quando você vira e fala, gente, a falha tá ali na esquina, deixa eu lá encontrar com ela, porque o que a falha quer dizer? Né? Isso eu trago muito. A falha, na verdade, é a falta de algo, é a falta de conhecimento. Então, é melhor você encontrar com ele e ver o que tá faltando do que fugir, paralisar e não avançar com seus projetos, por exemplo. Até vindo aqui, se eu não tivesse, né, o medo de falhar lá, se acontecer alguma coisa no meio do podcast, se eu não, né, tivesse dado esse passo, eu já estaria falhando só de não vir, né, assim. E, na verdade, você olhar para a falha e chegar, por exemplo, né, dar de cara com ela na esquina, entender o que está faltando. É habilidade, é recurso, é onde que eu preciso melhorar, e ter aquela mentalidade de crescimento, né, assim, de legal, olhar pros... Ótimo ponto de vista, né, isso que ela trouxe agora. Lê, voltando um pouquinho sobre essa questão de você querer ter uma rotina produtiva, não ter tempo, né, por questão de status. Você acha que isso é uma expectativa da sociedade? A pessoa realiza isso, ela tenta se comportar de forma a atender a expectativa da sociedade? Muito. É como se, né, eu não posso estar à toa, né? Existe essa coisa, né? Assim, não posso descansar, a culpa do descanso, né? Que está muito envolvido de não posso parar, eu tenho que estar mostrando para as pessoas que eu estou fazendo algo. Existe uma expectativa de fora. E, na verdade, aí, bom, se a gente for entrar um pouquinho, existe muito quais são as motivações, né, que te levam na vida. E aí até tem um autor que eu gosto, que é o Peter Ludwig, que é o autor do livro O Fim da Procrastinação. Esse é um livro muito bom para quem procrastina, inclusive. Que ele fala, né, sobre os tipos de motivação. E aí, rapidamente, existe a motivação extrínseca, que às vezes é externa. Então, algo te leva, algo te estimula a fazer aquilo. Pode ser um chefe que vai te promover, pode ser, putz, eu não...
fizer isso aqui, eu posso ser demitida, então eu tô motivada a fazer o que eu tenho que fazer, às vezes eu nem gosto, nem sou feliz naquilo. Existe a motivação intrínseca, que pode ser baseada em metas, então eu tenho uma meta, e geralmente são pessoas que alcançam, elas vão alcançar, só que aí tem um lugar aí de alcançar, por exemplo, chego na meta, tem uma super liberação de dopamina, emoções positivas, mas não necessariamente ela foi feliz ao longo do caminho, ela só, né, foi feliz a conquistar. E a que eu queria chegar agora, que é a motivação intrínseca baseada na jornada, né? Assim, em que a pessoa ela traz significado. O que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Que tempo que eu quero gastar? Assim, que tempo que eu quero, né? O que eu quero viver fazendo, né? O tempo que eu quero gastar, enfim. Então tem esses tipos, aí vai variar com cada um. Mas eu acho que a sociedade, ela, com as redes sociais, com tudo que a gente vê no mundo, a gente fica numa correria, né? Assim, porque é o que você falou no começo, né? Parece que é bonito quando a pessoa tá sempre atarefada, quando ela tem um monte de trabalho, quando ela não tem tempo de fazer as coisas. Tipo, nossa, olha aquela pessoa. É como se ela tivesse uma capacidade a mais, né? E na verdade não é assim que funciona. E quando, né, existem esse tipo de pessoa, eu mesmo já tive um momento na vida em que eu era super ocupada, em dado momento, mas não necessariamente eu estava fazendo coisas para alcançar um resultado. Eu chegava no final do dia exausta, mas não necessariamente eu produzia o que eu tinha que fazer, né? Assim, fiquei em movimento. E aí tem até um jeito, né, que eu gosto de explicar que, na verdade, movimento não é sinônimo de progresso, né? Assim, por exemplo, a porta, ela movimenta o dia inteiro, mas ela não sai do lugar. Ótimo. Então, na verdade, o movimento ele precisa ser com intenção. E aí que entra toda a história de ter clareza, o que eu quero, por que eu faço o que eu faço, trazer significado. Guardem essa frase, hein, E eu pessoal? acho que essa questão do significado, até eu como executivo de uma empresa aí, né, lá, para todos os meus liderados, eu falo assim, não me interessa o motivo de você estar aqui. Mas você tem que ter o seu motivo para saber o que você está fazendo aqui. Caso contrário, seu lugar não é aqui. Então, tipo, eu gosto de ser muito claro sobre isso, de falar assim, pode ser por dinheiro, pode ser pelo seu filho, pode ser porque você quer dar uma casa para sua mãe, pode ser qual seja o seu motivo. Você quer o meu lugar, tanto faz. Eu só quero saber se você vai conseguir fazer ou não com vontade. Então, você sabe o seu motivo? Eu falei, você não sabe o seu motivo, cara, você vai perder muito tempo. Eu gosto de ir nessa linha porque eu acho que tem pessoas que obviamente, cada um é diferente um do outro, mas eu acho que as pessoas não gostam, às vezes, dos motivos que elas têm. Eu acho que elas acharem que esse motivo é corrompido. Então, por exemplo, eu quero dinheiro. Mas quer dinheiro pra quê? Eu quero dinheiro porque eu quero viajar, eu quero ter uma vida melhor, ou eu não tive alguma coisa, tal, e você quer dinheiro. E dinheiro pra você é mais importante que qualquer outra coisa. Então, beleza, se você sabe isso, eu acho que você consegue... não só ter a motivação, mas conseguir, tipo, persistir para você conseguir performar naquilo que você está se propondo a fazer. E eu acho que você não tem que achar aquela coisa de, igual você falou, da vida, nossa, minha vida tem esse propósito e tal. E eu acho que essa meta também, né, de, eu quero dinheiro, às vezes muda. Não, agora pra mim, nossa, isso aí não vale nada. Mas eu acho que é muito interessante também, eu gosto de falar pra eles, anotarem um objetivo. Porque assim, há 5 anos atrás, meu objetivo era 1. E aí, às vezes eu ficava tentando me justificar por que eu tomei algumas decisões. E eu falo, nossa, o João daquela época é um idiota. Não é possível que ele tomasse essa decisão. E eu falo assim, não, naquela época era a melhor decisão que eu podia tomar com o que eu tinha. E eu sabia por que eu estava tomando. Eu não tomei de forma impulsiva, só não foi boa pro meu jogo do futuro. Mas eu sabia que eu estava tomando aquela decisão. Então eu gosto que eles justifiquem também aquela meta para eles mesmos. Eu gosto de trabalhar assim para eles terem essa produtividade mais alinhada com esse propósito, sabe? Mas talvez aquele propósito momentâneo, porque o propósito não é um propósito... vai ser o primeiro do começo ao fim da vida. Eu acho que é meio raro isso. Excelente não é pra essa todo estratégia. Até porque é isso, né? É o que faz sentido agora. Daqui a 5 anos é outro. Não, e eu gosto que escreve, porque eu falo assim... Daqui a pouco você pode falar assim, nossa, eu tomei essa decisão de fazer tal coisa. Então, sei lá, vocês duas. Eu abri um consultório super caro na Faria Lima. E aí, deu super certo e tal, mas aí acabou com a saúde de vocês. E aí, ou deu tudo super certo, mas você comprou uma casa interior e falou, nossa, por que eu não vim pra cá antes? E você fala, nossa, eu perdi tanto tempo lá. Não, naquela época fazia sentido pra você, aquilo lá foi ótimo. Então, eu acho que as pessoas gostam de olhar o passado, nessa questão de produtividade e tal, falando, nossa, eu não fui produtivo,
não fui quanto eu poderia, ou fui para um caminho que eu não queria. E aí acho que ela ficar se cobrando em cima desses pontos. Eu acho que quando você tá claro do que você tá fazendo no momento, fica muito mais fácil. Exatamente. Você sabe por que você tá fazendo aquilo naquele momento, naquele com as condições momento. que você tem. Tá fazendo sentido pra você fala assim, você, você consegue justificar? Se você consegue justificar, faça. Tipo, não significa que é nobre. Eu acho que tem pessoas que gostam de tentar colocar uma nobreza em tudo. Eu acho que nem tudo pra todo mundo é nobre. Não é. E eu já trabalhei com muita gente, então eu falei assim, me interessa aí, cara, o que você tá fazendo. Eu só preciso do meu trabalho, depende do seu. Então, faça seu trampo, não sei o que você quer fazer, mas faça, sabe? Tenha seus motivos, mas me tenha entrega, seus motivos, faça seu trabalho, não fica, sabe, tipo, enrolando. Você tá enrolando, vaza, é tipo isso. Legal a forma que ele utiliza a estratégia, né? Boa gestão, gostei. Gostei também. Eu gosto de ser transparente. Eu falo assim, cara, tanto faz, sabe? Porque eu acho que tem gente que fala, nossa, eu quero dinheiro acima de tudo. E eu principalmente com pessoas mais jovens, eu acho que eles querem sacrificar, tipo, eles tirariam sangue todo dia pra conseguir, tipo, ter dinheiro, sabe? A qualquer custo. Então eu acho que essa questão do a qualquer custo que você falou, tá virando essa doença. Da galera, por exemplo, tipo... Bom, o podcast também veio nessa linha de ajudar a galera a ter uma saúde mental melhor. Então, como que você cuida das pessoas, sendo que as pessoas estão cada vez mais nessa bolha, e essa bolha cresce, 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 eu nem sei se ela vai estourar, porque, tipo, parece um buraco negro que só absorve pessoas. Tipo, eu tenho que ser mais produtivo. E burnout. Nem se falava de burnout, por que tá se falando agora? Então, tipo, não é uma moda. Cara, é uma realidade. E é interessante isso que você traz, que me lembra também essa ideia de que o esforço e o sacrifício, eles estão superestimados. Tipo assim, esforço a qualquer custo, né? O que a gente está trazendo muito aqui. Como se isso fosse... Ok, pode ser até que faça você alcançar, mas a que custo, né? Assim, e depois, isso não é sustentável a longo prazo. Você é produtivo por um momento, mas você não consegue sustentar isso. O que é ser sustentável? Sustentável significa que você não está tendo problema de saúde, sua cabeça está boa, você não está tendo algum sintoma clínico de... dores, igual você falou. O que é ser sustentável? É não sentir a dor? Ou, tipo, qual que é o limiar ali que a gente fala que tá saudável ou não? Tem algum? Ou é individual também? Não, claro que tem o básico, né, bem feito. Assim, pra mim, o que é sustentável é aquilo que você consegue realizar, concluir tarefas que são significativas, que fazem sentido pra você e manter uma qualidade durante aquele processo. Vamos trazer uma mãe fictícia aí? Vamos tentar fazer ela ser produtiva? Então... Uma mãe que você diz... uma mãe, uma mulher. Exemplo, uma mulher que é mãe. Tá. E ela tem um filho, sei lá, de 5 anos. Ok. Então, dando esse exemplo, né? Uma mãe, ela tem um filho de 5 anos. Acho que vai ser o último pro público de vocês. Vai ser último. Vai dar corte. Vamos lá. Oba. Não, bom, imaginando aí um cenário, né? Vocês podem até ir trazendo exemplos ou coisas que vocês querem saber dessa mãe, que a gente vai imaginar aqui juntos. Mas é uma mãe que ela quer ser mais produtiva na vida, ela tá com um filho de 5 anos, ela quer resgatar a profissão dela, ela quer ser uma boa mulher, ela quer ser uma boa dona de casa, ela quer ser uma boa se cuidar. Pessoa. Caramba, já tem muita coisa aí que ela quer, né? Pois é. Tipo, nossa, eu já fiquei surpresa, porque assim, ela quer... Você achou que ela só queria ser mãe, né? Porque assim, é que sim, eu sou homem, né? Então... Cansou só de escutar. Eu já, tipo, não é isso. É que eu pensei assim, eu falei, não, peraí, eu vou ter que ser um bom pai, vou ter que arrumar a casa, vou ter que cuidar disso, vou ter que levar... Eu já falei, não consigo fazer. Vou ter que ter um emprego meio período aí. No trabalho que eu tenho hoje já não cabe isso. É isso. Na verdade, são muitos papéis, né, que tem que desempenhar, assim. Sim. Então, na verdade, a gente já começa, né? Ela traz toda essa carga, tipo, como que eu vou fazer, como eu vou dar conta de tudo. Essa frase aparece muito, assim. Eu já começo falando, você não vai dar conta de tudo. Tá tudo bem. Tipo, não tem como a gente atingir, não tem como a gente ser perfeita. Essa perfeição não existe, né? Assim, até porque o perfeito, né, se a gente olhar a palavra, é aquilo que já tá feito, concluído, acabou. E o ser humano não é isso, né? Assim, então isso é inatingível. Então é entender, assim, quais são as suas prioridades no momento de hoje. Legal. Né? De você lá atrás antes de ser mãe, nem o que você queria pra você no futuro. Agora, provavelmente vai ser o filho. Exato, assim, qual que são as suas prioridades? Tá. Filho. Então vamos supor que seja o filho ali. Tá. Depois. Então tá. Dentro do filho, o que... Mas então ela teve que elencar. A gente tem que priorizar... de alguma forma a gente prioriza... Tipo, senão... Ela fica sem direcionamento. Pra onde que eu vou? Ou ela dá só atenção pra um pilar. Porque senão eu acho que não e dá todo pra ir o pro próximo resto... passo. Então ela tem que elencar.
tem que encontrar o que é prioridade, o que é urgente. Mas não necessariamente precisa escolher só um aspecto. Ela precisa entender, assim, o que é inegociável na maternidade aqui. Nesse papel mãe. Então, vamos lá. Às vezes eu faço várias técnicas de exercício. Mas dando um exemplo, o que é negociável? Coloca aí 3 coisas negociáveis na maternidade. Tempo com meu filho todo dia, de qualidade. Amamentar, no caso, já tem 5 anos, mas... 5 anos. 5 anos, desculpa, gente. Eu tô tentando criar uma persona aqui. Eu tô pensando num bebê aqui. Pode ser várias mães, né? A verdade, a gente tá falando da mesma mãe com várias fases na vida dela. Então, cabe pra todo mundo. Todas as mães, né, nesse sentido. Então, assim, bom, o que é negociável? O que é negociável como mulher, se caso ela for casada ou tiver algum companheiro? O que é negociável pra você se sentir produtiva profissionalmente? Talvez você não vai dar conta de trabalhar mais as 40 horas semanais, mas como que é? Trabalhando, tendo uma função na semana, mexendo 1, 2 horas. Já não dava. Já desistiu. Por isso que eu tô com o podcast, tentando ter uma vida mais flexível em algumas coisas, né? Aí. A maternidade é uma escolha que você tem que, né? Enfim, você sabe bem, né, Lê? Escolha é uma renúncia. E eu, que sou essa pessoa que sempre quer abraçar o mundo, e eu tenho que trazer tudo isso que eu tô ensinando todos os dias pra mim. Uma coisa que eu tenho que estar revisando todo dia. Então, enfim, a gente tem que ver o que é inegociável para ela em cada papel que ela quer. Isso, cada aspecto é muito individual de cada um, né? Eu trouxe um exemplo. E a gente vê como que a gente vai trazer isso tudo para rotina. Então, se necessário, quando eu tô mentorando, eu chego a desenhar rotina já entrou como ferramenta aí. A rotina definida, priorizar, estabelecida. Entrar com uma rotina organizada. É isso. Para que ela tenha... Eu gosto muito hoje da rotina organizada por blocos, né? Não necessariamente 7 às 8 às 9, né? Se possível, mas assim, blocos de tempo de qualidade da família, o tempo de estudo, o tempo de autocuidado. Então, a gente vai colocar isso na semana, não necessariamente tem que ter tudo todos os dias. Então, a gente vai entender. Mas para começar, tem que ter aquele elencado, os objetivos e priorizados. É isso. Então, a gente vai ver o que é prioridade da semana. Então, vão acontecer coisas na vida, imprevistos, que vão se tornar prioridade naquele momento. Ou um filho que fica doente, por exemplo. Né, assim, então a gente vai sempre mexendo. A pessoa ela tem que entender que a rotina, né? Às vezes as pessoas têm medo, né? Não, eu não gosto de rotina, tudo sempre igual. Não, rotina não significa isso. A rotina, você pode ser flexível na rotina. Inclusive, é você entender o que é prioridade, onde eu posso mexer. Então, todo domingo à noite eu reviso a minha agenda da semana. Porque as coisas mudaram. Tem um médico do Gael, tem, sei lá, minha vida pessoal, vida em casa. Eu comecei a olhar a minha também toda semana. E agora eu olho todo dia também. E várias vezes no dia pra, tipo... sempre saber encaixar as coisas. Assim, eu não consigo trabalhar sem agenda mais. Mas você é uma pessoa que consegue ser flexível? Total. Mas isso é importante, que... né? Pra eu achar as flexibilidades, na verdade. Eu tenho que saber o que tá fixo, já marcado, pra eu tentar colocar as outras coisas. Basicamente isso é importante, porque se você consultar... Eu tento gerenciar só o que é mutável, na verdade. Ótimo. Porque as outras coisas que são inegociáveis. Tem algumas coisas não tem como você... que é algumas reuniões de trabalho, academia. Então, tô tentando colocar algumas coisas como inegociáveis e brincar com o resto. É isso. E sabe o que é legal nisso? Assim, quem olha para uma rotina com flexibilidade é entender que constância, que aí é aquela palavrinha que sempre aparece quando a gente fala de produtividade, não significa você não falhar ou ter que, sei lá, eu me propus de 5 vezes na semana, se não for uma, não fui constante ou não fui produtivo. Não. Na verdade, a constância, a forma que eu gosto de lidar é a sua capacidade de retomada. É assim, a vida acontecendo. A gente falou isso nos primeiros podcasts, foi uma frase que marcou aqui. Que é a capacidade de você conseguir voltar, de você conseguir retomar. Caiu, não existe essa constante de mito, não vou falar. Gente, a vida não é assim, né? E uma vez que você se você parar pra ver, na vida de qualquer pessoa, independente da pessoa que você pegar, sei lá, nos últimos 100 anos, assim, quem que você consegue elencar que foi uma pessoa que foi do começo ao fim e que falou assim, nossa, ela foi perfeita? Porque na nossa velhice, a não ser que ela morra no auge, mas mesmo naquele auge não foi perfeito, sabe? Porque depois ela começa a envelhecer e aquele auge muda, né? Então, vamos falar que assim, tem algum momento na sua vida que você tenha um auge produtivo e talvez nessa questão de performance e tudo mais, mas ela não é nem constante também, né? Então é isso, assim, não deu, o que eu posso fazer? Ser flexível, não deu pra ir na academia hoje, consigo, sei lá, antes de dormir, fazer um alongamento, qualquer que seja, você tá cumprindo ali, querendo ou não, né, com o objetivo, por isso tem que ter clareza, qual que é o seu objetivo com aquilo, enfim. Mas isso... Acho que isso entra no exemplo da mãe também, né? A gente tava falando das prioridades dela. Tudo bem, ela vai fazer aquilo que é prioridade dela, que ela não vai poder abrir mão, claro, cuidar do filho. Mas, por exemplo, ela pode flexibilizar em fazer um exercício em casa, já que ela não pode ir pra academia, deixar o filho em casa, já que o filho é prioridade. Ela pode, sei lá, não conseguir sair com uma amiga, mas talvez uma amiga vá até a casa dela, tomar um café, nem que seja ela sozinha, alguma coisa que ela gosta bastante. Acho que é encontrar esse equilíbrio mesmo, né? Pode equilibrar, né? Mas realmente encontrar isso.
trazer um pouco mais de leveza. As pessoas estão tendo essa dificuldade, uma das coisas que eu prezo muito. Vamos trazer uma leveza para essa maternidade? Porque é pesada, sim, tem muitas questões. Bom, eu como mãe sei bem. Então, não estou trazendo uma maternidade positiva, romantizando nada, mas como é que a gente pode deixar esse processo mais leve? Que é um pouco que eu trato com a mãe. mais fácil, né? Assim, então, você não vai conseguir mais ir na academia 5 vezes na semana, você ficava 2 horas lá. Não, isso mudou, não é mais, né? Sim. O filho é importante também, então como a gente equilibra isso? Com certeza. E aí é sair daquele lugar de rigidez, de achar que, né, que tem que continuar dando conta, então, enfim. Perfeito. Lê, na sua visão, por que uma pessoa não consegue ser produtiva? O que impede essa pessoa de conseguir chegar nesse nível? Tá, bom. Várias coisas. Primeiro, o ponto de gestão emocional, já entrei um pouquinho, mas assim, a pessoa saber gerir. Então, uma pessoa que não é muito produtiva, geralmente é uma pessoa que procrastina muito. Ela tem que fazer aquilo, porque o que é produtividade saudável? É você fazer o que pretende fazer, né? Colocar a intenção naquilo que você vai fazer. Sim. E isso vale para qualquer coisa, seja sentar e escrever um texto ou vou descansar. Você vai descansar, sentar e ver televisão? Vê televisão, para de mexer no celular, não é isso que você está fazendo, você está sendo produtivo naquele momento. Então, assim, a pessoa que procrastina, ela não, né, na verdade, ela não está conseguindo lidar com algum desconforto emocional. Então, a gente tem que investigar, isso é muito individual para cada um. Eu ajudo ou ensino a pessoa a começar a fazer isso na vida dela. Por exemplo, começar a se questionar. Em vez de fugir, a gente foge daquilo que não quer ver. Não, o que é? De que eu estou fugindo? Né? Assim, por que eu estou procrastinando? Por que eu não consigo sentar e ler esse livro? Né? Várias pessoas trazem, por exemplo, o exemplo do livro é muito bom. Não consigo ler. Eu leio e eu começo a distrair, eu pego o celular, faço alguma coisa. Esse foi um dos primeiros sinais de quando eu estava surtando. Eu amo ler, só que eu nunca mais voltei a ler também, da forma como eu li antes. Depois que eu perdi uns parafusos aí nunca mais voltou também a minha vontade de ler, igual eu tinha antes. Acho que foi um sinal, assim, de procrastinei numa coisa que eu gostava de fazer. Aí foi um dos primeiros sinais, assim, que eu tava com a cabeça meio desparafusada lá. E aí, pronto, você já reconheceu que tinha alguma coisa que não estava legal, né? Assim, então, o que é? Em vez de você fugir, provavelmente não sei né, como que você lidou, mas a ideia é essa ir atrás. Deixa eu entender, deixa eu ver o que isso aqui tá me falando. As emoções, na verdade, as pessoas têm medo das emoções, muita gente, mas elas vêm comunicar alguma coisa. Sim. Pode querer olhar ou não. Mas tem um ponto, né, que eu acho que impede muito das pessoas serem produtivas, e é uma coisa que eu analiso muito bem na hora que a pessoa traz, né, quero ser mais produtiva, é o ambiente que ela tá. E as pessoas, elas não dão a importância que o ambiente tem, ou não querem dar, tipo, eu não quero afastar dessa situação, eu não quero afastar dessas pessoas, eu não quero isso, então ela não quer nem olhar para o ambiente. É, porque tem algum tipo de benefício, né, Lê? Mesmo que aquilo esteja atrapalhando, ela tem algum benefício. Ganho, cabe a ela entender qual pesa mais. O que é prioridade, ter clareza, o que você quer, né, assim. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Talvez não, né? Vamos lá. É que na minha cabeça é muito confuso essa questão da procrastinação versus você sair da sua zona de conforto e encarar as coisas para você ter mais repertório, aumentar o seu limiar, ter mais inteligência emocional. Você não tem inteligência emocional se você ficar no seu quarto. Então você tem que também se propor a ter certas dificuldades. E se arriscar. E aí, em algumas situações, você vai procrastinar aquela situação de risco. Né? Porque você fala assim, meu Deus, por exemplo, o podcast, a gente tem muita gente, né, que fala assim, ai meu Deus, o podcast, e aí ela, por 1000 motivos, ela tem essa fuga, ela não encara, ela não vem até aqui, ela não vem até aqui por 1001 motivos, mas ela não quer colocar esse risco, e aí ela coloca uma procrastinação de responder a gente, né? Ou ela não responde, ou ela demora muito tempo. Não sei se isso aconteceu aqui, tá? Não, aqui não. Caso, não. Tá, mas acontece muito. Não, mas eu conectei com a psicóloga. Tá. Vocês estavam olhando tipo assim, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ela demorou 7 dias aí pra responder. Não, eu que tava demorando pra responder ela. Desculpa, viu? Vou pedir desculpa em público aqui. Mas então, sabe, esse tipo, eu só usei como exemplo, mas eu vejo que essa procrastinação, às vezes, ela tem que ser identificada rápida. E você, de certa forma, tem que se colocar numa situação difícil. Tipo assim, talvez meio obrigatoriamente. E aí eu acho que isso é a dificuldade da produtividade. Sim, mas... Eu falo assim, onde tá difícil ser produtivo? Tá difícil na onde tá difícil. Tá difícil quebrar essa dificuldade, entendeu? Tipo assim, nossa, por exemplo, eu tô tentando escrever um livro. Só que é sobre tecnologia, não tem nada a ver com o podcast. Legal. Mas então tô tentando fazer e ensinar algumas coisas e eu tenho muita dificuldade. Porque eu não consigo organizar meu pensamento direito, eu não sei, às vezes ir de um jeito muito fácil, eu coloco exemplo, sabe? Eu fico me perdendo e eu coloco aquilo sempre para depois. Eu faço 1000 coisas na frente, mas sendo que aquilo para mim é uma grande prioridade. Eu quero muito fazer aquilo, mas eu
eu procrastino aquilo como tudo. E é uma dificuldade, porra, né? Um livro, não sei o que e tal. Eu sei os benefícios que eu tô... Tanto que vai ser bom pra você. Sabe, do tudo que vai ser bom pra mim, já tá muito claro, assim. Mas eu também tá muito claro as dificuldades que eu vou ter e as inseguranças que eu tenho, sabe? Ali também na situação. E acho que essa procrastinação, ela vai estar sempre amarrada com faça assim mesmo, que é aqueles coaches, aquela galera, não importa se você tá feliz, se você tá motivado, não tá, tem que ter disciplina e faça. Então, a minha pergunta é, assim, você acha que vou lá e faz, porque você tem que quebrar, você tem que aumentar o seu limiar, você tem que ter mais repertório? Ou existe algo saudável nessa procrastinação? Sabe, precisa de coragem? Não sei se eu consegui articular bem o meu pensamento. Porque tem muita gente que fala assim, não, disciplina e foda-se, né? Não ligo. Você não precisa estar bem. Não precisa de saúde emocional. O que é saúde emocional? Vai lá e faz. Já tô até vendo o que tá passando na cabeça da Letícia. Ele, tipo, não é bem assim. Não, depende. Mas é que isso eu tô falando porque existe uma bolha de produtividade. Sim. A galera fica falando sobre isso. Não interessa como você tá, vai lá e faz. Não acho que é por aí, vai lá e faz a todo custo, porque existe toda uma parte emocional por trás. Então, assim, o principal que tem que caminhar com qualquer pessoa que quer ter uma produtividade saudável é se conhecer, seja com uma terapia, seja com um desenvolvimento pessoal que for, mas é entender o que tá aqui, que é um pouco do que você fez. Gente, eu quero muito esse livro, eu quero avançar, isso aqui vai ser muito bom pra mim, pra minha carreira, tem inúmeras coisas positivas aqui, mas eu chego lá, não consigo escrever, né? Tem gente até que quase que congela ali, né? Tipo, dá um sono na hora de escrever, já ouvi falar, gente. Tipo, nossa, tô muito sono, tô muito cansada. Não, tudo é muito mais divertido. Tipo assim, até uma coisa do trabalho fica mais divertido do que fazer isso. Prefiro trabalhar pros outros do que fazer um negócio pra mim, em alguns momentos, sabe? É tipo isso. E aí, na verdade, entra todo lado que, bom, não acho, respondendo a sua pergunta, não acho que tem que ser a todo custo, tem que entender os níveis, né? Eu tenho 3 níveis que eu gosto de falar de forma muito básica e didática, que é o nível do confortável, que é, tipo, não vou escrever. O nível do desafio é desafiador. Você tem habilidade, você tem conhecimento de tecnologia, você vai ter que descobrir como quebrar esse livro, que é uma coisa tão distante, metas pequenininhas. Às vezes o primeiro dia é só sentar na frente do computador, né? Assim, a gente tem que ir vendo. E eu vou chegar numa outra parte que vai ser interessante para você também, mas além, né, de quebrar, é entender que tem a zona de conforto, de desafio e a de sofrimento. A de sofrimento não tem que ir a todo custo, vai ser sofrido, né, vai te dar um trauma. Quem que quer fazer isso? Por exemplo, sei lá, um palestrante. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum para falar em público, mas vamos dizer que minha meta fosse ser um palestrante. E aí, às vezes, aquela pessoa que sobe no palco, ela congela, vomita, né, tem gente que passa mal e fica suando e desmaia. Tipo, sintomas clínicos, uma coisa ali absurda, estourando ali na pessoa. Seria o sofrimento. Sofrimento. Ela tem que se fortalecer antes. Você vira pra pessoa e fala assim, vai a todo custo, sobe em cima do palco. A menina vai cair lá em cima do palco, vai ter um treco, vai ter um banho, vai ter, né? E aí ela vai cada vez mais entender que toda vez que ela fizer isso, ela vai passar mal. Tipo, é totalmente vai ser reforçado vai a insegurança dela. Vai reforçar a insegurança dela. Então, não acho... Realmente não é pra mim, né? Pode dar uma crise de ansiedade e nunca mais ela querer envolver com... Acabou ali, né? Porque ela tá na zona de sofrimento, né? Que essas 3 zonas que eu trouxe. Então, é entender primeiro que zona que você tá. Depois, que é interessante a gente ir pra desafio. Desafio você vai evoluir, né? E aí, o que você... Nesse caso aí do livro, que é um exemplo, né? Da procrastinação, é você olhar assim, por que eu tô procrastinando? O que tá me faltando aqui? É a habilidade? Então tá, é habilidade, vamos supor, né? Eu não sei escrever, não sei como começar. Será que tem um mentor? Será que tem um curso? Vamos quebrando isso aí. Você precisa de ajuda, você pode ter alguém que vai te apoiar nesse escrever, alguém que, sei lá, você fala suas ideias, escreve pra você. Não sei, tem tantos caminhos hoje em dia. Não é habilidade. Na verdade, é medo do certo. Então, Essa do escreve pra você eu gostei, porque eu tenho pra falar, eu tenho um monte de coisa, velho. Agora pra escrever. Se fosse pra falar aqui, nossa, eu acho que esse contato. Acho que eu tenho 25 Ele horas de... Ele solta as ideias, né, Bi? Eu acho que eu tenho 25 horas de conteúdo aqui pra falar aqui no ouvido da pessoa, mas pra escrever... Então é assim, é falta de recurso? Não é. Você vai dando sim, não, né? É falta de quê? E aí você vai aprofundando. E aí, enfim, isso é um processo, né? Mas a gente vai entendendo o fundo daquilo, vai te fortalecendo, vai te dando, né, cartas na manga para que você chegue a conseguir concluir isso. Mas a gente tem que quebrar muito esse livro, não é assim, vamos escrever hoje, não. Eu gostei quando você falou, não, quebrar. Quebrar. Gostei. Porque você olha assim, você vê que você tá travado, você não entende muito bem para onde você tem que ir. Você só sabe o que você tem que fazer. Mas e agora? Para onde que eu vou? Ter um direcionamento, de novo, a gente tá batendo nessa tecla. Ter um direcionamento, ter claro o que você precisa fazer, fica muito mais fácil. Exatamente. De você conseguir fazer e realizar. Tipo assim, eu procrastino o livro, né? Mas talvez eu não procrastine
um parágrafo, né? Aquela coisa, né? Ou pensar assim, quais vão ser os capítulos, ou os temas, ou uma coisa bem ampla Mas ainda, eu já né? fiz 5 vezes já. Essa parte eu Legal. gosto de fazer. Aí você já deu um passo, tá? Mas Você já tá... a gente já quebrou um pedaço aqui que você não quer escrever, você não quer ser Eu não quero escrever. Tá vendo? Ó, então o que ela E falou aí? faz sentido, de você jogar Não, as total, ideias eu e adorei alguém, a ideia. e alguém escrever pra você. E aí, coisas que cara, ajudam Bianca. muito, né, nesse sentido da procrastinação, Desculpa. Não, vai sobrar pra ela agora escrever. Eu gostei. Ele eu joga as adorei, ideias. assim. Você não agora que eu sabe o entendi, quão pegou pra realizado ela, eu fiquei aqui, porque eu quero muito fazer isso. Agora eu adorei. tem Agora um contato aqui atrás das câmeras. Agora Não. vai sobrar Não, pra mas- mulher dele. Mas eu acho que ferrou tudo aqui, porque não arrume outra pessoa pra fazer pra você. Acho que não é por aí. Desculpa, Lê. Continua. Não, isso foi ótimo. E aí, o que acontece? Na verdade, tem pessoas que procrastinam, todo mundo faz isso, tem os procrastinadores, que procrastinam tudo na vida, né? Assim, aí tem como identificar isso melhor, enfim. Então isso é um perfil. Esse é um perfil, tem os procrastinadores. E o que é uma pessoa procrastinadora? Que de fato ela pode. Né? Não, sabia. Não, sério, eu reagi É total aquela aqui. pessoa que Eu achei procrastina que. em vários lugares da vida, não só numa coisa. Baixou o assim. ratinho. Não, é porque eu acho que todo mundo é útil e bom em alguma coisa. Uhum. Eu acho que ela só tem que arrumar. Bom, você fez os treinamentos, você fala sobre ressignificar. Só que eu acho que alguém te colocou alguma coisa que você não quer e você vai procrastinar essa vida que te colocaram aí, sabe? Aham. Eu acho que tá aí. Você no ambiente, é o que você falou. Pode falar, depois eu falo sobre o exemplo que ele deu Não, do pode palestrante. trazer o exemplo. Não, só complementando a questão dele falar do palestrante, né? Que vai lá, ou até o podcast, recebe um convite pra vir pro podcast e acaba ficando nervoso. Ah, não vou. Isso tem a ver com ansiedade também. Enquanto que a pessoa tá evitando a situação pra não entrar na zona de sofrimento. A procrastinação tá amarrada na ansiedade? Porque ela sofre ansiedade, uma ansiedade social, talvez. Dela ter. A gente tava falando sobre isso, inclusive. Não ansiedade crônica. Depende, pode ser que seja um transtorno de ansiedade que a pessoa tenha. Ou Mas- pontual também naquele Sim, momento. sim. Ou pode ser uma situação em que a pessoa tá lá, foi convidada, ela tá tão ansiosa, ela tá achando que ela não vai conseguir fazer aquilo, que ela não é capaz de fazer aquilo, e ela evita. Aí ela procrastina de responder a mensagem. Ela não sabe lidar com aquele sentimento, por exemplo, de estar exposta aqui. De imaginar, né? Ela nem tá ainda. E aí ela foge. E na verdade, então vamos aproximar. Qual que é o problema? Como é que é pra você, assim, né? O que pega na exposição? O julgamento, as pessoas me olhando. Sim. E aí a gente vai entrando. Então, a gente sustenta, a gente fortalece esse lugar. Por isso que é autoconhecimento, é entrar. E aí sim a pessoa pode, talvez, conseguir enfrentar. Mas não é pegar, põe aqui ela vai não é paralisar, só a vai- procrastinação. Tem um monte de coisas envolvidas, né? Mas, pensando nessa questão do perfil, pra te dar esse gancho aqui, então, por exemplo, seu pai falou, o mundo te espera. E se você, assim, falasse, o mundo não me espera nada, eu quero ficar aqui, eu quero fazer outras coisas. E aí você foi abraçando o mundo, obviamente, que faz parte da nossa construção, né? A família, eu acho que é o primeiro lugar. Só que aí não é pra você, aí você vai virar uma procrastinadora, se você fosse um pouquinho diferente. Você vê isso no perfil do procrastinador, ele tá no lugar errado? No ambiente errado? Tipo, ou aquela palavra não foi pra ele, e aí ele forçou a ser uma coisa que ele não é? Se tem pessoas que procrastinam por causa disso. Você falou que tem o perfil procrastinador, né? Uhum. É assim. Ele vai ser procrastinador mesmo com o estímulo certo, porque ele tem esse perfil, ou não? Não necessariamente, né? O Eu vou procrastinador. repetir a pergunta. Ele vai ser procrastinador com esse perfil? Mesmo com o estímulo certo. Mesmo com o porque estímulo ele tem esse certo. perfil, ou não? Tipo, ele é procrastinador pra sempre, é isso que você tá querendo dizer? Tipo assim, Tipo assim, mesmo que É ele tenha... possível sair desse lugar. se mesmo dá que pra- ele tenha um estímulo familiar, se ele vai ser procrastinador, mesmo dentro desse ambiente ou não. Isso. Você conseguindo gerir suas emoções, você consegue sair desse lugar. Não é uma coisa que você tá dada e você vai ser pra sempre assim. Não, na verdade. Responsabilidade, né? Se você já tiver uma gestão emocional e olhar pra aquilo, por exemplo, sim, isso me causa ansiedade. As emoções estão aí, a gente não vai acabar com ela. Então vai me dar uma ansiedade de vir aqui hoje, por exemplo. Como que eu vou lidar com essa ansiedade lá no momento? Então tem toda uma preparação antes, uma preparação do momento, enfim. E às vezes até imaginar cenários, como que seria, né? Não necessariamente, já a pessoa, ela tem que fortalecer aquele lugar para ela estar aqui. Vamos dar um exemplo do podcast, né? Assim. Então não, a pessoa que é procrastinadora, assim, é só uma forma de dizer que é uma pessoa que procrastina em várias coisas na vida. Quando ela vai ver, ela não procrastina só de não fazer exercício físico. Ela também não faz um projeto, ela procrastina X, Y, Z. Só nesse sentido do perfil, mas não que a pessoa tá dada. Eu quero um dia falar sobre isso, que eu tava lendo sobre as gerações, a nova geração que tem o neném, né? Que é o que nem trabalha e nem estuda.
E aí, tipo, é um a cada 5 jovens no Brasil é neném. Tipo, de 16 a acho que 25 anos. Acho que esse é o range de idade. Então é bastante gente. É, com certeza. É preocupante, inclusive. Que não estuda, o neném significa que ela não estuda e não trabalha. O que ela faz, né? Aí eu já não sei. Treina, não que não tenha coisa, mas o que é que... Né, sim. Porque assim, eu vejo até que, sei lá, se ela é desenvolvimento. TikToker, de certa forma é um trabalho. Ela é influencer, pronto. Tem remuneração. Se tem remuneração, acabou. Já dá pra Ou se viver, não né? tem remuneração, também tá tentando alguma coisa. Sei lá, o podcast aqui não dá dinheiro, mas em algum momento pode dar. Então isso aqui é um trabalho. E aí, Só será não que é ela tá remunerado. feliz? Acho que a pergunta é, tá bom pra ela, assim? Tem significado na vida? Não necessariamente só encontra no estudo, no trabalho, né? Então tem que Tá conseguindo sobreviver, né? entender como que... Vai que ela é herdeira, tem né? qualidade mantida de vida. Vai no que ela é processo. herdeira. Se Ela você pode fosse ser herdeira, herdeira. você também seria um neném, Um a cada não? 5 jovens Eu do seria. Brasil Você não é seria? herdeira. Pra que eu vou quero estudar fazer. e trabalhar? Lê, além da procrastinação, que mais você enxerga como um impeditivo da pessoa conseguir ser produtiva? A gente falou sobre algumas coisas aqui, né? Mas se a gente tivesse que linkar e tudo. Tem um ponto, né, que além do ambiente que eu queria comunicar, que era também a questão da pessoa focar muito, que acho que tá tudo linkado aqui, né, gente? É, nossa. Muito só no resultado. Na verdade, a gente tem que trazer o foco, eu trouxe isso no início lá, né, das motivações, pro processo, né? Porque, por exemplo, escrever seu livro, talvez no dia que você finalizar, a dopamina vai ser liberada, você vai falar, uau, yes! E aí depois tem um fenômeno que chama adaptação hedônica, aquilo vai passar. E aí você vai falar, qual que é a minha próxima meta, né? Assim. Só que, na verdade... Não, Isso é cara, tão eu- a sua eu- cara. Isso é tão a sua cara. Eu penso tanto nisso que eu tenho umas metas muito claras e eu estou me matando por essas metas de forma equilibrada. Mas, assim, eu tô pensando assim, falei, nossa, quando eu alcançar isso aqui, o que eu vou fazer? aí, né? Tipo, e Já aí, tá agora? pensando no próximo passo, né? Eu tô pensando. E aí, na verdade, você... Enfim, tem até o Robert Sapolsky, que é aquele neuroendócrino, né? Ele fala muito, não é sobre a busca do prazer, é sobre o prazer da busca. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, não é sobre chegar lá no livro. De fato, vai ser bom demais, assim, ter essa meta é interessante. Mas é trazer pro processo, poxa, eu consegui um capítulo, um parágrafo, entendeu? E aí isso vai soltando dopamina ao longo do processo, que vai te fazendo ficar mais criativo, A gente querer faz, mais. hoje em dia a gente faz mais isso. A gente tá Então aprendendo. é trazer isso é muito, assim, a Legal. neurociência explica, não precisa nem, né? Tem vários estudos trazendo Mas isso. é difícil, assim, do demora. processo. Eu acho que, Não é. nossa, assim, de 10 anos de carreira, no meu 10º ano eu comecei a aprender a fazer isso. E é por isso que a gente precisa estar presente, né? Ter essa consciência, estar presente naquilo, né? Por que eu tô fazendo? Então, bom, para trazer até essas quebras de metas, trazer esse celebrar cada meta. Você acha porque que você nem percebe. isso, por exemplo, vocês duas psicólogas me analisando agora, por exemplo, eu no meu 10º ano só, eu de fato consegui ver que eu estava fazendo isso, de recompensar, de ter essas recompensas e tudo mais, de me valorizar durante essa jornada e tudo mais, só que foram 10 anos. Teve a ver com uma busca de eu estar sempre procurando isso, né? Ou foi uma coisa que aconteceu? Ou vocês acham que tipo, tem pessoas que elas não vão conseguir encontrar, ou tem algum método para ela conseguir se valorizar? Porque assim, se você veio hoje, você vai ficar super feliz. Ou será que não? Você fala, nossa, agora eu tenho que fazer mais umas outras coisas. Tem alguma técnica para a pessoa se valorizar ou ajudar ela, por exemplo, conseguir em 10 anos, mas vai demorar tanto para uma outra pessoa, ou eu que fui mais lento? Você diz técnica para ela se valorizar mesmo nesse processo? Porque assim... Independente. Valorizar o Como, processo. porque assim, como que eu vou valorizar? Tipo, Se é tão pergunta óbvio, assim, ó, sabe? Valoriza o processo. Nossa, valoriza. Se Como assim pergunta valoriza assim, o ó, processo? tá. Vamos ajudar ele Você a entendeu? ele mesmo responder a pergunta, ó. Por que você acha que você demorou tanto tempo pra descobrir isso? Eu não sei, eu acho que talvez seja ligado no que você estava falando antes de ser uma pessoa que mais faz do que tenta buscar o que está fazendo. Talvez Uma você não questão de tinha tanto clareza. autoconhecimento. Pode ser, eu acho que não, acho que tá ligado com o autoconhecimento. Com certeza tá ligado com o autoconhecimento. Então, talvez a dica, não sei, né? Vamos ouvir a Lê aí, mas talvez a dica seja buscar justamente esse Mas você autoconhecimento. entendeu minha pergunta, né, Lê? Por exemplo, tipo, a pessoa fala assim, se valoriza. Imagina a hora que você fez legal. Sim. E é como você se enxerga. Então você fez uma coisa maravilhosa hoje. Só que como você falou de ressignificar e tudo mais, como se você não tem significado numa coisa que você, sei lá, você salvou alguém de ser atropelado. Aí imagina, você só segue, nossa, obrigado, valeu, tchau, e segue andando. Ou, nossa, salvei a vida de uma pessoa hoje, sabe? É como você enxerga a situação. Sim.
Não, e tem gente que nem percebe que ela tá avançando, ela não vê esse progresso. Porque ela faz coisas boas, né? Eu acho que é isso. Então, uma vez que eu acho que a consciência, você trazer essa atenção plena, né? Que hoje é muito treinável isso, não é uma coisa que você tem, né? Você tem que treinar essa atenção na vida. Gente, então tá, eu tenho esse objetivo final, a meta lá do livro. Mas como que eu posso trazer os meus passos, celebrar cada passo mesmo? Tem que ser uma coisa consciente, não uma coisa às vezes natural, né? Assim, igual você falou, ficou 10 anos que eu só ficava focado no resultado. Na verdade, agora o foco ele tem que mudar para as ações, né? Assim, poxa, consegui uma coisa. E aí, nem que você chega no final do dia e fala, nossa, comemora aquilo. E aí você, putz, então amanhã eu vou continuar. Então você tem que parar, talvez. Existe até uns exercícios, né? No final do dia, escreve 3 coisas que foi bom naquele dia. Reforça isso, traz esse reforço. Consciente, né? Assim, não é uma coisa natural, e vou ficar agradecendo no final do dia 3 coisas. Não, mas às vezes é um exercício. Se a pessoa não tem isso, um diário de gratidão, por exemplo. Oi? Um diário de gratidão, pode ser também. Pode ser. Hoje a neurociência traz muito esses tipos de técnicas que comprovado que funciona, né? Eu tô procrastinando pra fazer o meu. Olha lá. Mas eu quero ter um diário de gratidão. Eu já tentei algumas vezes, mas... Parece bobo, né? Parece algo fútil, que, nossa, eu vou agradecer, mas faz muita diferença. E hoje tem realmente nos estudos que pessoas que passam, né, tendo mais gratidão, agradecendo, curtindo o processo, elas são mais felizes do que a pessoa que só busca o resultado final. Hoje, né, com esse papo que a gente tá tendo, eu tava preparado para vir pra uma conversa de falar sobre gestão de tempo, sobre técnica Pomodoro, 80-20, alguma coisa assim, mas eu vi que tá muito mais ligado ao propósito e é uma rotina estruturada do que primeiro você, tipo, descansa 10, faz 20, descansa 10, faz 20, né? Acho que tá muito mais ligado com o porquê que você tá fazendo do que só completar tarefas. Uhum. Na verdade, essas ferramentas, elas são importantes, a depender da pessoa. Tem que entender se aquilo faz sentido para cada um, né? A gente vai experimentando, não é tudo para todos. Mas, assim, falando até que são ferramentas que ajudam muito na organização e no planejamento. Uhum. E o que é organização e planejamento? São pilares da produtividade. Então, é importante. Mas é como eu falei, só planejamento por si só não é ser produtivo. Você pode estar planejando e nunca executar. Então, um bom executor é aquele que coloca em prática, né? Conhecimento sem aplicabilidade não é nada. Uhum. Mesmo. Ficar planejando e não fazer, então, assim, não adianta também só ter 1000 ferramentas, 1000 aplicativos de produtividade e não tá, né, sendo executor. Acho que isso, por exemplo, uma técnica como essa, ela vai te obrigar a fazer. Ela ajuda. A completar. Sim. Tentar, sei lá. Super, tem pessoas que super dão bem com técnica Pomodoro, tem pessoas que, né, colocam ali o tempo, vai descobrindo, né, o tempo, vai conseguindo aumentar com o tempo, assim, mas essas técnicas, elas ajudam muito. Mas a gente tem que entender, tem que experimentar para cada um, né, assim, não é uma coisa para todo mundo. Você falou sobre organização e planejamento, que são os pilares aí da produtividade. Como que eles influenciam na rotina de uma pessoa que é produtiva? Ela consegue ser produtiva. Como que ela utiliza a organização e o planejamento a favor dela? Por exemplo, já tendo uma rotina estabelecida, definida ali, né? Assim, aí pode ser por uma agenda, tem gente que usa coisas, né, online, isso pode ser agenda física, mas isso ajuda ela a ter uma direção daquele dia, não fica perdida, né? Assim, ela tem uma intenção, então, seja dividindo por blocos. Outra coisa que essa organização e planejamento que eu gosto muito, até um exercício bem prático, assim, é quando você tem... Início do dia, você tem um despejo mental, assim, você organiza o que tá ali dentro, porque não é só o que tá fora, né? Não é um planejamento só externo. É tanta coisa, né? Mas é o que eu gosto muito de falar do ambiente externo e o interno também, que tá confuso. Então, você tem que abrir espaço. A gente tem um campo, um limite de campo atencional. Então, assim, se você tá ali, você tem que comprar, você tem que fazer aquilo, não, você vai tentar fazer o trabalho, você não vai ser produtivo naquilo. Então, você tem que esvaziar, ser produtivo naquele sentido. Então, tem várias técnicas, tanto seja o Pomodoro de tempo, quanto de coisas também, para você esvaziar aquilo e poder, né, ser produtivo. Uhum. Então, é isso, assim, planejar, além de você saber o que é prioridade. Então, hoje existem métodos de priorização. Por exemplo, tem pessoas que eu atendo muito empreendedores, executivos, que tem uma agenda, assim, super acelerada, donos de empresa e tal, né? Então, gente, como que eu faço? Tem muita coisa para fazer, muita demanda, tudo é urgente. Na verdade, talvez tudo é importante, mas nem tudo é determinante. Aí entra naquele princípio de Pareto, né? 80-20, né? Assim, 80% dos seus resultados... eles estão em 20% dos seus esforços. Então, você tem que entender, de olhar e aprender. Isso é um treino, assim, do que é importante. Disso tudo que eu tenho para fazer aqui, o que eu posso delegar, o que eu tenho que fazer hoje. E isso, obviamente, está amarrado com o objetivo. Está amarrado senão não dá. Senão você vai ter o resultado, mas às vezes o resultado... A clareza vem antes. Por exemplo, esse resultado é resultado de quê? Porque você tem que medir, você tem que ter uma métrica. O que é? Eu ganhei mais dinheiro ou ganhei mais tempo? Uhum. Né? Então, por exemplo, eu gosto das duas coisas. Ou coisas que me fazem ganhar tempo,
pra eu ficar com a minha família, ou coisas que me fazem ganhar dinheiro pra também gastar com a minha família. Então, assim, eu sei que a família tá nessas duas coisas, então as minhas duas métricas são essas. Ou eu faço dinheiro, ou eu ganho mais tempo. Então, essas são minhas métricas, mas para outras pessoas é outra. Faço mais atividade física, ou faço mais alguma outra coisa. Essa pergunta, né, de como medir a produtividade não é uma coisa simples, né, meio subjetivo, mas tem muita gente que mede, assim, dessa forma, por resultado, né, ou por tempo, enfim. Ou eu ganho coisas tempo, concluídas. Ou eu ganho dinheiro. Uma dessas duas coisas, que são coisas que eu tô buscando. E talvez só o dinheiro talvez não estaria suficiente em dado momento da vida, e nem só o tempo com a família o tempo inteiro, porque, né? Assim, exatamente. De coisas. Então, é isso que é o equilíbrio de vida. Pra você, esses são aspectos importantes, e por isso que eu falo, a gente tem que parar de querer o modelo de vida do outro, essa rotina que a gente fica assistindo dos outros. Mas... por isso que eu gosto de falar do negócio do motivo. Eu falo assim, nossa, dinheiro não pode ser só o mais importante. Eu falo, não, realmente não é mais importante. Mas é um dos mais importantes pra mim e... pode achar o que você quiser. Pra mim eu já entendi que é e me deixa isso muito mais... Isso me deixa muito mais feliz. Torna uma pessoa fútil. Não me deixa uma pessoa ruim, porque não é assim, eu não faço qualquer coisa pelo dinheiro. Acho que talvez as pessoas se corrompam, talvez em algum momento, talvez acho que tenha relação com isso. Não sei. Talvez tenha alguma coisa com isso. Ou não é muito cristão, né? Você ficar preocupado com o dinheiro, né? E sabe o que eu ia comentar também, até puxando, né, do que a gente estava falando, é que essa questão do ambiente, de novo falando, porque é muito importante, as pessoas não sabem o tanto que influencia, é você construir um modelo de vida, porque as pessoas muito chegam pra mim falando, eu quero ser disciplinada, eu não sou. O que é modelo de vida? Construir o que você quer pra você, ter clareza, assim. Tipo assim, quero uma casa, quero um filho. Tipo o que é importante pra mim hoje, onde que eu quero chegar, o que eu quero alcançar, como eu quero passar a minha... Até, tipo, como se fosse uma visão pessoal, né? O que eu gostaria de passar o tempo da minha vida fazendo, onde eu quero chegar, mesmo que você ainda não chegou, o que eu quero pra mim. Então eu quero ter uma vida saudável, eu quero ser uma pessoa que tem uma saúde a longo prazo, então eu vou fazer exercício físico, quero comer bem. Enfim, ela vai construindo cada um com o seu modelo de vida. Que sou uma pessoa que quer chegar em X lugar profissionalmente, quero ter 2, 3 filhos, uma casa, enfim. E aí você vai construindo... Tipo uma lista de sonhos, assim. Sim, uma visão pessoal do que você quer, o que você quer entregar para o mundo. Aí tem vários exercícios que você pode ir chegando numa visão pessoal, assim. Nesse livro que eu citei do Fim da Procrastinação, tem lá umas técnicas legais, assim, caso você queira buscar no livro. Mas aí isso ajuda pra... Exercício prático. Descobrir sua visão pessoal, que é o que você falou, eu nunca fiz, né? Assim, descobrir, tipo... Enfim. E aí, na verdade, voltando nesse ponto, então, você construir a disciplina em si, que eu tava voltando a falar, né? Assim, não é uma coisa mágica, não é uma coisa que, tipo, você compra, né? Assim, na verdade, você cria um modelo de vida que você quer e o modelo de vida, ele vai influenciar na sua rotina. E aí sim você vai conseguir, talvez, né, enfim... É como se fosse uma bússola. Que vai te direcionando. É isso. Então não quero ser disciplina, é assim, eu faço meu modelo de vida se voltar pra isso. Então, às vezes, eu tenho que mudar o ambiente, lugares que eu frequento, às vezes, dependendo de determinado... De acordo com o que você quer alcançar, né, assim. E também de onde você tá também. Acho que é muito importante pensar também, eu tô em tal lugar. Às vezes a pessoa tem... Não, é inquestionável de que se você é mais pobre, é muito mais difícil você conseguir as coisas. Então, por exemplo, imagina, se eu fosse rico, a gente estaria num prédio comercial, uma sala incrível e tudo mais. Mas quem disse que a gente não tá? Eu tô achando incrível essa sala. Não, mas é que eu tô querendo dizer assim, pessoas... não é determinante, mas eu acho que cria certos empecilhos dependendo de onde você tá. Então, às vezes, você fala assim, nossa, eu tô numa cidade do interior, eu não tem nem faculdade aqui, eu tenho faculdade, mas não é uma faculdade top, ou tipo, ou eu cresci numa família que ninguém é rico, ou que eu não tenho um modelo e tudo mais, aí ela começa a se basear em Instagram, né? Eu quero aquilo, eu quero isso. E eu acho que esses modelos de vida, hoje em dia, eles são muito enviesados na figura de alguns falsos deuses que tem na internet aí, sabe? É o cuidado que tem que ter, né, com as redes sociais hoje, que, bom, querendo ou não, né, a tecnologia, ela ajuda muito no setor de produtividade, em muitos sentidos, mas tem que usar com sabedoria, porque isso pode ser um distrator enorme, não vai te deixar ser produtivo, o celular toda hora, né, é uma coisa que todo mundo tá na mão sempre, tá entrando nesse lugar, né, que você citou, assim, das redes sociais, o cuidado que você tem que ter com a comparação, utilizar aquilo como inspiração, não para te colocar paralisado ou menor, ou sentir que você nunca vai conseguir, com quem você está se comparando, tá justo ou não, enfim, tem todo um... Como evitar que as redes sociais, né, a tecnologia seja um impeditivo para a nossa produtividade? Bom, primeiro,
É tudo estratégia, assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é tirar a notificação do celular. Esse negócio de você ficar refém a toda hora que te chama, é você que tem que querer ir lá entrar e olhar, É muito né? automático, assim, né? Não vou olhar, mas a luz acende ali. É automático. Não é você que escolhe olhar. Não tem como. E se te distrai, às vezes, pra você voltar o foco, às vezes te leva, né? Te engole. E aí a pessoa que é diferente da pessoa, né? Que é ocupada o tempo inteiro. A pessoa ocupada, até trazendo pra aquele lugar, ela é aquela que qualquer coisa que acontece, tudo é urgente, né? Opa, tudo é urgente. Tem que responder aqui. Nossa, mandaram e-mail. A produtiva, a real produtiva, ela sabe que não, isso aqui não é agora. Não é importante. Que daqui a pouco eu vou resolver. Ela sabe os limites, tanto de pôr o limite interno aos impulsos dela, quanto do outro, né? Assim, esse é o grau de produtividade, o ideal, né? Assim, da pessoa descobrir esse lugar, assim, não, isso não é agora, a prioridade agora é eu terminar esse texto. Sem inteligência emocional, então, não tem produtividade. Ajuda muito, Assim, não vou falar que não tem, às vezes não vai ter uma produtividade saudável, pode ser que tenha uma... porque eu pensei que você não vai saber falar não, você não vai saber priorizar, se priorizar, né? É isso, quando você começa a se conhecer, você sabe os limites. Você consegue controlar seus impulsos, da procrastinação, que seja, ou de ir, rapidamente eu vou ali ficar vendo... porque o não necessariamente é o não para uma pessoa, é o não para você pode mesmo em alguma situação. Não vou comer tal coisa. Não o ponto vou quanto mais gestão lugar. emocional você tiver, mais produtivo você vai ser, assim, nesse sentido. Fica mas, mais fácil. Uma produtividade saudável, que é o que a gente tá conversando. Porque existe a pessoa que faz, e ela tá numa produtividade tóxica, deprimida, ansiosa, com a irritabilidade, não dorme, os exames, enfim, né? Então... Tem essa diferença aí, né? Essa diferença aí. E conta pra gente como equilibrar uma vida produtiva de momentos de descanso, de lazer, porque isso é importante também. Por mais que a pessoa tenha um monte de tarefas pra fazer, por mais que ela tenha uma função muito complexa na empresa que ela trabalha, a gente sabe da importância do descanso. Como é que a gente faz pra uma pessoa conseguir dosar isso, equilibrar? Partindo do pressuposto de que descanso não é luxo, é necessidade. Para você ter uma alta produtividade, para você ter uma alta performance. Então, as pessoas, elas ignoram. Acho que não posso parar, não posso descansar. Muitas pessoas que eu acompanho têm culpa ao descansar. Então, assim, nossa, não posso ficar descansando. Só que aí as pessoas que não descansam, elas descansam na hora que não tem que descansar. Se perde numa reunião, às vezes vai lá e não consegue. Enfim, se perde naquele momento. Porque ela tem que partir do ponto de que descansando, o cérebro precisa parar. Senão você não vai muito longe. Ou vai, né, longe com um monte de problemas e sintomas e etc. Então, precisa ter descanso, assim. Isso pra mim é uma necessidade básica. Que é um dos pontos que as pessoas precisam ter, que eu chamo muito de básico bem feito, né? Uma alimentação boa, um exercício regular, assim, aquele básico de necessidades básicas que inclui o descanso. Então, sim, pra ela conseguir ter, é bloquear a agenda, é ter momento de descanso e saber que eu gosto muito e funciona muito bem, que o descanso programado, ele não gera culpa. Tipo, eu posso ficar agora sem fazer nada, fazer o que eu quiser, enfim, horas... Já estava previsto. Quinta-feira, pra mim é quinta-feira. Você marcou aquele momento. Eu não marco nada na quinta-feira. Aí, eu parei. É seu descanso programado. Na verdade, é o meu descanso programado porque, mais ou menos, porque é o dia que eu gosto de fazer one-on-one com o meu time, é o dia que eu gosto de fazer coisas que eu não tenho tempo nos outros dias. Eu gosto de ter um dia leve. Eu não faço na sexta porque senão eu não trabalho. Se eu faço na sexta, já vira final de semana. Aí já não dá certo. Já não dá muito certo. Isso é uma boa estratégia. É isso, e criando, né, espaços e buscando o que é descanso. Não necessariamente é só dormir, né? Assim, apesar do sono ser um ponto inegociável ali, né? Importante, assim, pra tudo. Mas é entender o que me nutre, né? O que nutre, enfim, minha alma. O que é que eu gosto de fazer? É um tempo com família? É um tempo de leitura? É ficar na natureza? O que for, né? Você tem que descobrir. Muitas pessoas nem sabem, né? De fato, que gostam. Tem que ir experimentando, às vezes. E aí é ter esses momentos que vão recarregando para você voltar muito mais produtivo, né? Assim, essa é a verdade, assim, né? Eu não posso descansar. Então... Eu gosto muito do que você falou, que as pessoas precisam aprender que o descanso é uma necessidade, não um luxo. Acho que tem muito disso ainda. Muito mesmo. De, não, eu não vou descansar. Não posso descansar. Eu tenho tanta coisa pra fazer, eu vou estar sendo folgada, né? Que isso? Sente culpa mesmo, não posso parar. Eu, tô deixando meus sonhos de lado. Meu Deus. Nossa, eu tenho que trabalhar enquanto eles dormem. Aquela coisa toda, né? Então, é o que eu tava falando, tipo assim, às vezes você se compara, ou às vezes você tá vendo, tipo, uma coisa de a todo custo. Então, você até falou da questão limiar, né? Se é uma coisa que vai te dar o sofrimento ou não. E quebrar em pequenas, eu acho que, resumindo, sabendo o objetivo, tendo uma rotina estruturada. Vou tentar resumir, vamos ver se você concorda, que eu aprendi hoje aqui. Então, saber priorizar aquilo que você... O que é importante pra você. Que também acho que depende do dia, as coisas vão mudando, ao longo da vida vai mudando.
você tendo uma rotina que também não precisa ser rígida, mas tem que ter uma rotina, porque ela vai te ajudar a ter foco, para você não acordar o dia e não saber o que você tem que fazer. E... Bom, acho que é isso. É isso, Aprendeu assim. bonitinho? É isso. Esse Acho que início, é isso. né, essa clareza, né, assim, eu sei tudo que eu quero pra minha vida, grande propósito, mas por que eu faço o que eu tô fazendo hoje? Por que eu tô acordando e lendo esse livro? Esse livro faz sentido? Não faz porque eu quero isso amanhã, porque eu quero... Então beleza. Então é trazer significado, porque senão as pessoas ficam assim, eu tenho que ler porque todo mundo lê, eu tenho que ter esse hábito da leitura. Nossa, 5 hábitos da pessoa bem-sucedida. Cheio sabe, disso. tipo assim... Pronto. Acordar às 5 horas da manhã. Se eu não Clube fizer das isso, cinco. meditar, eu tomar não vou banho ter frio. sucesso. Clube das 5, tá intrínseco, né, que você tem que acordar às 5 horas da manhã e trabalhar 20 horas por dia. Então tem que trazer sentido. E aí essa rotina, né, definir, estabelecer de acordo com aquilo. Ou né? ser ocupado. Ocupado não é sinônimo de produtividade. Não é. Tem uma grande diferença. Isso também você aprendeu. Isso eu aprendi. A ocupada, ela tá sempre apagando incêndio, faz tudo que todo mundo precisa, né? Exato. Assim, eu até gosto de uma forma, né, muito visual, assim, em que a ocupada, diferente da produtiva, é aquela que abre a tela de computador, tá com 1000 abas abertas, cada hora ela tá de forma aleatória em chega alguma coisa, ela resolve pra fazer. Parece que não conclui nada, né? Nada. Ela tá ocupada o tempo inteiro, gente. Tem tempo, tem não. Tipo, ela tá, né, fazendo mil assim. coisas, mas não necessariamente pra alcançar, que de verdade. fato vai, uma ocupação que de fato vai trazer um resultado. Nossa, né? eu tenho tantas abas abertas. E aí, realmente produtivo, o ideal da produtividade saudável é eu vou abrir as abas certas, eu sei fechar a hora certa, eu sei que essa aqui não é agora, eu sei que essa é agora. Ela sabe priorizar, sabe? Legal, hein? E aí tem um jeito também, né, dessas comparações, que a ocupada, às vezes, é aquela que chega no final do dia exausta. Ela fez muita coisa, mas nada do que deveria ter feito, e ela muitas vezes tá frustrada, tipo, putz, não fiz o que eu tinha que fazer. A produtiva não, às vezes não necessariamente ela não chega cansada, talvez ela vai chegar cansada, mas satisfeita de ter concluído o que era importante, muitas vezes já até sabe o que tem que fazer no dia seguinte. Legal. Esse é o ideal que todo mundo quer alcançar. Né? Perfeito. Um conjunto de pequenos passos. Pequenos passos. Bom, pra gente finalizar, conta pra gente que dicas, conselhos você daria pra quem tá assistindo a gente e quer ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Tá, bom, se eu pudesse dar um conselho, é entrar pra dentro, é o autoconhecimento da forma que for pra cada um, de entender, assim, o que é prioridade pra mim, ter clareza do que eu quero, por que eu faço o que eu faço, ou por que eu quero fazer isso aqui, onde que eu quero estar, e aí sim priorizar aquilo. Então, dentro da priorização é entender o que é inegociável pra você. Faça essas perguntas nos papéis que você desempenha, o que você quer ser, né? E aí, a partir disso, você vai criando um modelo de vida que impacta a rotina, isso vai refletir na sua rotina. Então, se eu crio esse modelo de vida, que, né, seja o ambiente externo, interno, que eu quero pra mim, isso vai modelando a rotina que você quer ter. Então, as ações que você vai tendo, tá com essa direção, né, assim. E isso, naturalmente, vai te trazendo uma vida mais saudável, mais equilibrada. Então, é entendendo isso. Trazendo uma vida mais significativa, né? Porque a real produtividade é esse significado pra vida, né? Não é só fazer por fazer. Excelente, adorei. Lê, conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar nas redes sociais. Você atende só online, tem consultório físico, como que é aí? Tá, hoje eu só atendo online, o que facilita bastante, né? Já tive consultório presencial, mas está online. E podem me encontrar nas redes sociais como Letícia Cristo, com ch.psi. E aí lá tem um link da minha assistente, dá pra marcar direitinho, tanto consulta de terapia, quanto para, né, um acompanhamento, Mentoria, por exemplo, né? de mentoria individual. Legal. Então sigam ela lá, pessoal. Eu sempre vejo os conteúdos lá, são super legais, Muito super acrescentam muito conhecimento. Muito legal. Bom, Mais uma vez, Lê, muito obrigada, viu? Adorei nosso papo, foi muito legal, foi muito produtivo. Muito curtido. E espero que você volte aqui numa próxima oportunidade com certeza. também. Vamos sim, obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Adorei Foi muito também. bom. Obrigado. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. pessoal. Tchau, Gelene.